E aí, pessoal do nono ano, vamos lá para a nossa segunda aula remota de inglês. E eu vou começar essa aula de hoje revisando o que nós começamos na aula passada, né, que foi o presente em inglês, o Simple Present. Então, a gente viu que o Simple Present ele era formado assim, né? Tinha o sujeito da frase, a gente tinha o verbo sem TO, às vezes a gente tinha que colocar S, ES ou IES, né? Sempre que esse sujeito aqui, sempre que esse sujeito fosse he, she ou it. Ou uma palavra que eu possa substituir por he, she ou it. E o resto da frase bastava repetir. Por exemplo, ela fala inglês, né? Então, ela, sujeito. Já sei que vou ter que colocar S no verbo, né? A gente viu isso na aula passada. Caso não lembre, é só olhar lá. Tira o TO do verbo. Coloca a palavra em inglês. Está aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai deixar essa frase um pouquinho mais interessante. E para a gente fazer isso, a gente vai usar o que a gente chama de advérbios de frequência. Advérbios de frequência são palavras, essas daqui, ó, que nos dizem quantas vezes a gente faz alguma coisa. Tá? Então a gente tem o always, usually, often ou often, sometimes e o never ou never. Tá? Essas palavrinhas elas vão ser colocadas aonde na nossa fórmula? Exatamente antes do verbo principal. Vai ficar aqui, ó. Vamos ver um exemplo prático, então. Bom, se eu tenho aqui que ela fala inglês, e se eu quisesse dizer que ela nunca fala inglês, o que eu fazia? Pegava o nunca e colocava onde? Bem aqui. Ou seja, dessa maneirazinha. Vamos ver outro exemplo? Eu pego o ônibus. Então vamos lá. Sujeito eu, tiro o TO do verbo, repita a palavra ônibus. Isso aqui. Mas eu quero falar que eu geralmente pego o ônibus. O que eu faço? Vou lá no usually e coloco aonde? Antes do verbo pegar. Vai ficar assim. Ótimo! Vamos ver agora alguns exemplos em perguntas e negativas, em frases de interrogativas e negativas. Bom, aqui nas nossas perguntas, né, a gente estudou na aula passada, né, que a gente colocava do ou does, sujeito, esse verbo era sem TO e o objeto. Vamos ver aqui no exemplo prático. Ela viaja? Bom, eu já sei aqui que eu vou ter que colocar o does, porque o sujeito é she, e já vou tirar o TO do verbo. Essa frase ela não tem objeto. Beleza, então está aqui, ó. Ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar um pouco mais interessante. A gente vai dizer que... vou perguntar... Ela frequentemente viaja? Então, o que eu vou fazer? Vou lembrar lá como é que é frequentemente. Que é assim, né? Often ou often. E vou colocar essa palavrinha aonde? Antes do verbo. Então, vai ficar assim, ó. Beleza. Vamos agora para as negativas. Bom, vou usar esse exemplo aqui. Então, vou lá fazer sujeito. Sei que vou ter que usar don't. Já desde a outra aula que eu sei isso. Vou tirar o TO do verbo estudar. E vou colocar em inglês no final. Vai ficar assim. E eu quero falar aqui que eu geralmente não estudo inglês. O que eu vou fazer? Vou lembrar como é geralmente. Usually. E vou acrescentá-lo aonde? Antes do verbo principal. Isso aqui é verbo também? É, mas é verbo auxiliar. Vai ser antes do verbo principal. Então, vai ficar assim. Tá bom? Vou deixar para vocês aqui um pequeno exercício.
Vocês param a tela aí e vocês fazem, tá bom? Um abraço, até a próxima.